Olá, queridos amigos e amigas do Estudo Espírita, sejam muito bem-vindos. Este é o nosso material de apoio para a Revista Espírita de março de 1859, preparado com muito carinho para a gente estudar junto e, claro, ajudar na resposta do quiz. Hoje, o nosso tema é Plínio o Moço, um convite para a gente olhar para a história, para o pensamento antigo e ver como tudo isso se conecta com a nossa compreensão da vida espiritual. Vamos juntos, com serenidade e coração aberto. Olha só como vai ser a nossa jornada de hoje. Primeiro, a gente vai entender a questão que inquietava Plínio lá na Roma Antiga. Depois, vamos conhecer os relatos que ele registrou. Em seguida, a gente mergulha na análise que a doutrina espírita nos oferece sobre isso e, por fim, vamos colher as lições práticas que ficam para o nosso estudo hoje. Então, para começar, quem é a nossa figura central? É Plínio, o moço. E é interessante notar como a Revista Espírita, de vez em quando, nos traz essas figuras históricas. O objetivo, claro, não é idolatrar ninguém, mas sim nos fazer pensar sobre aquelas perguntas que, olha, atravessam séculos, né? Perguntas que a humanidade sempre se fez. E tudo começa aqui, com essa pergunta do Plínio na carta que ele escreveu. Ele queria saber, será que as fantasmas são reais? Eles têm uma forma de verdade? Essa dúvida é o ponto de partida de tudo, tanto da investigação dele lá atrás, quanto da nossa análise espírita agora. Uma pergunta que, vamos combinar, continua super atual. E aí a gente pode se perguntar, mas por que estudar o autor da Roma Antiga? O ponto central não é endeusar a figura histórica. A grande sacada é perceber que as inquietações humanas continuam as mesmas. E, o mais importante de tudo, é extrair a lição moral por trás da história. Essa abordagem é a essência do estudo espírita e é fundamental para a gente entender o artigo. Agora, vamos entrar nos relatos que o Plínio nos apresenta. E é fascinante pensar que o que ele descreve são, na prática, estudos de casos sobre fenômenos espirituais. Isso séculos, mas séculos mesmo, antes de Kardec começar todo o trabalho de codificação. Plínio nos conta duas histórias bem marcantes. A primeira, que aconteceu em Cartago, é sobre uma aparição que faz uma profecia prevendo o futuro de um homem chamado Curtius Rufus. Já a segunda, em Atenas, é a história de um espírito inquieto, sofredor, que assombrava uma casa até que seus ossos fossem encontrados e enterrados dignamente. Ou seja, são dois fenômenos bem diferentes na sua natureza. E na história de Atenas, tem um detalhe que é simplesmente genial: o método do filósofo Atenodoro para lidar com o fantasma. Ele não se apavora, pelo contrário. Primeiro, ele observa, sem medo. Depois, ele continua trabalhando para ver se o espírito insistia. Aí, ele segue o espírito e marca o lugar. E, por fim, pede uma investigação oficial das autoridades. É uma postura de uma calma, de uma lógica, quase um rascunho do método de observação que o espiritismo defende. E essa citação da revista ilustra isso de um jeito brilhante. Diante do extraordinário, o que ele faz? Se concentra no seu trabalho. Ele usa a razão como uma âncora para não se deixar levar pelo medo. Isso nos mostra o poder que uma mente serena e focada tem quando se depara com o desconhecido. Muito bem, vimos o relato histórico, mas agora a Revista Espírita dá um passo além, um passo muito importante. Ela nos traz uma comunicação com o próprio espírito de Plínio. E isso adiciona uma camada de entendimento totalmente nova e muito mais profunda a esses acontecimentos. Afinal, qual é o propósito dessas manifestações? Por que elas acontecem? Segundo o que o espírito de Plínio nos diz na comunicação, o objetivo é bem claro: convencer as pessoas e provar que o mundo espiritual existe. É uma resposta direta, que conecta esses fenômenos antigos à grande missão de esclarecimento do espiritismo. E aqui vem um alerta fundamental do espírito de Plínio. Ele nos pede para não nos desviarmos do caminho principal. É um aviso para a gente não se perder na simples curiosidade pelos fatos históricos ou pelo fascínio com o fenômeno. O verdadeiro caminho, ele nos lembra, é o estudo moral, é o progresso intelectual. E esse é um ponto-chave para nosso estudo. A comunicação do espírito de Plínio reforça que o mais importante não é ficar maravilhado com o fenômeno. O foco principal deve ser o nosso avanço moral. Essa diferença entre a curiosidade e o propósito maior é uma das lições centrais deste artigo. Bom, agora chegamos ao momento de amarrar tudo isso. Como é que a gente pega esse relato lá da antiguidade, passa pela análise espírita e transforma isso em lições práticas para nós, estudantes de hoje? Então, para a gente guardar as ideias principais, vamos lá.
Primeiro, a crença nas manifestações espirituais não é nova, é algo universal e muito antigo. Segundo, ter uma abordagem racional com método é essencial. Terceiro, o objetivo final dos nossos estudos é sempre o progresso moral e não só matar a curiosidade. E por fim, a postura ideal é sempre a do equilíbrio, nem duvidar de tudo, nem acreditar em tudo sem critério. E essa frase resume tudo de forma perfeita. A fé que fica, a fé que se sustenta, é aquela que anda de mãos dadas com a razão. Ou seja, é a fé que não teme perguntar, que busca o porquê, que se apoia na lógica e na observação. Esse, afinal, é o coração da doutrina espírita, a fé raciocinada. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Como podemos aplicar esse equilíbrio entre ter a mente aberta para observar e o senso crítico para analisar em nossos próprios estudos hoje? Como podemos ser um pouco como o filósofo Atenodoro, observadores serenos e atentos da vida e de tudo que ela nos apresenta? É uma excelente pergunta para a gente levar em nossa jornada de aprendizado.